São 5 buonasera. horas. Seja muito bem-vinda, Renata, à Ob- nossa live, nossa segunda live internacional. Semana passada tivemos da Alemanha e hoje estamos fazendo a nossa live da Itália com a Renata de Quadra, que é enfermeira e vai contar para a gente o passo a passo que ela fez para chegar a trabalhar como enfermeira lá na Itália, que é o que ela está fazendo agora. Então, Renata, eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal. Boa noite. É um prazer, Mari, estar participando dessa live hoje com vocês aí do Prazer é Brasil. Estou nosso. muito feliz. Então, eu me chamo Renata, sou enfermeira, natural de Criciúma, fiz a minha formação em 2010, sou especialista em urgência e emergência e hoje estou aqui na Itália trabalhando aqui como enfermeira. Como é que tu foi parar na Itália? Nos conta. Então, foi através da rede social, de um grupo de WhatsApp, onde eu caí de paraquedas, e também na pandemia, quando o governo italiano abriu para as instituições daqui recrutar enfermeiros de outros países para vir trabalhar aqui. Aham. Isso ele fez isso em 2000. Na verdade, foi em final de 2000 estamos 23, eu vim para cá em final de 2021, quase no finalzinho Tá. ali da pandemia. Uhum. E aí, isso foi o quê? Um edital? Como é que foi? Não, na verdade, eu caí na rede social desse enfermeiro, que hoje eu posso falar o nome dele, que é o enfermeiro Tony, que está aqui na Itália há 17 anos. E quando o governo abriu por um espaço curto para as instituições poder trazer estrangeiros para cá, o Tony enviou uma mensagem no WhatsApp e por sorte eu caí nesse grupo do WhatsApp, não só enfermeiros de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, e entramos em contato com ele, ele fez um grupo, aí ele fez uma seleção, a gente conversou com ele, com todas as Esse Tony era a pessoa que experiências. estava contratando? Ou não? Ele Na estava verdade, selecionando? na verdade, como o Tony é um enfermeiro brasileiro que trabalha aqui numa instituição daqui da Itália, ele jogou num grupo para ajudar a hospedar, que a gente fala, né, a instituição, a recrutar enfermeiros Ah, certo, brasileiros. certo. E aí, então, várias pessoas entraram nesse grupo. Como é que Várias foi? pessoas, várias pessoas entraram nesse grupo. Depois a gente entrou em contato com o Tony, cada um em particular, falamos das nossas experiências, a vontade de trabalhar em outro país. No início a gente ficou meio assim, mas aí a gente foi conversando, porque assim, ó, aqui na Itália, ô Mari, só pode trabalhar enfermeiros com dupla cidadania europeia. E como o Então, governo se tu... abriu, Pode pode falar. falar. E como Não, o então, governo tu tinha dupla cidadania? Não, o governo abriu para estrangeiros sem dupla cidadania, Ah, certo. Certo. Então, devido à e hoje, se pandemia. tiver um enfermeiro aqui, vamos supor, em Criciúma, Santa Catarina, enfim, e que queira ir trabalhar na Itália, ele consegue, mesmo sem a dupla cidadania. Não, não consegue porque foi um período curto, Mari. Ele abriu esse espaço, tinha um prazo para as instituições se adequarem e depois ele encerrou, até por conta da equivalência do diploma. Então, Certo. eu tenho até, e quem veio para cá tem até dezembro de 2023 para poder fazer equivalência, para a gente poder permanecer aqui. Foi Certo. basicamente Então, isso. se uma pessoa daqui, Diz, do Brasil, hoje, quer ir embora hoje para a Itália, quer trabalhar na ela Itália, tem então que ele tem que primeiro ver a cidadania dele. É isso. Tem que ter dupla ter a dupla cidadania. cidadania europeia, sim. Ah, europeia. Então pode ser Não é, qualquer país aqui da Europa.
Sim, sim, qualquer país da Europa, com dupla cidadania. Ah, Pode ser tá. um Não português especificamente da que Itália. não especificamente uma pessoa italiana, só Ah, italianos, por certo. exemplo, né? Uhum. Porque na semana passada nós falamos com a Grazi e a Grazi trabalha na Alemanha e ela tem cidadania italiana. E Então, hoje que trabalha você na estás me Alemanha. falando no início, então ela consegue trabalhar. E o bom de se conseguir fazer uma dupla cidadania para conseguir trabalhar aí na Europa é que tu consegue trabalhar em vários países, né, e conhecer diferentes culturas, Exatamente. diferentes modos de trabalho, né, e ganhar em diversas moedas, né? Porque aí na Itália, qual é a moeda na Sim. Itália? Aqui é o euro, como na Euro? Alemanha. É Aham. euro. Deixa eu ver, então, onde é que tu trabalha hoje? Hoje eu trabalho na Ospedale Fatebenni Fratelli, em Nossa, Veneza. traduz isso. Traduz isso. Em É, Veneza? é num hospital em Veneza, porque aqui eles não falam hospital, eles falam Ospedale. Ah, certo. E aí tu É trabalha um, em um quê? Numa UTI, numa emergência, numa clínica médica? não, eu trabalho no hospital de reabilitação ortopédica e neurológica, que é um pouquinho Ah, diferente do Brasil. Como é que funciona aqui? Por exemplo, eu sofri um acidente de trânsito, fui para um outro hospital, fiz a cirurgia e depois disso eu venho reabilitar aqui, onde eu trabalho. uhum. Depois eles fazem a E, reabilitação, ficam 30 dias, 60 dias, com a equipe multidisciplinar, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Aqui não tem nutricionista, a gente fala que é a logopedista, que é a parte da alimentação, e depois eles vão embora. uhum. É, Deixa eu ver. cada hospital tem um sistema. Por exemplo, se eu, por exemplo, tenho uma emergência no hospital onde eu trabalho, a gente faz o primeiro atendimento e transfere para outro hospital. De Tipo, referência. SAMU, tipo, SAMU vem buscar, o hospital entra em contato com o hospital de referência, passa o caso, e no nosso caso aqui eles vão de barco, porque aqui em Veneza é rodeado de barco. A nossa é uma ambulância barco, que ela Uma, entra, ela tem um espaço dentro da nossa hospedale, integrada ali, porque como é tudo água, a gente é rodeado de água, e eles são transferidos de barco. interessante. Ô, Renata, e então tu não chegou a validar o teu diploma, tu conseguiu chegar aí sem validar o diploma. É, eu vim com um contrato de trabalho, eu já saí do Brasil. Como é que foi? Eu depois que eu fiz essa conversa com o Tony, eu enviei um currículo para Certo? hospedale específica, onde eu estou hoje. Aham. Eles avaliaram o meu currículo, claro, tudo traduzido e apostilado, né, Mari, na língua italiana. Eles avaliaram o meu currículo e daí me deram ok. Olha, Renata, você foi selecionada. Aí eles me enviaram uma outra lista de documentos que eu tive que buscar: diploma, histórico escolar, histórico do segundo grau, Polícia Federal, se eu tinha alguma passagem na polícia, essas burocracias. Eu tive que pedir um documento de ética, se eu não estava respondendo nenhum processo ético no Corém, no nosso Corém daí do Brasil. Tive que enviar tudo para cá, tudo traduzido e apostilado. Então foi uma parte burocrática bem difícil e bem lenta. Isso nesse período que eu conversei com o Tony foi em março e demorou 3 meses Para esse conseguir processo. juntar toda a documentação. Para Mandar depois poder ir para a Itália. exatamente, porque daí eu enviei toda essa documentação, a segunda documentação, histórico, diploma, ah, ética, se eu respondi algum processo no Brasil, juntei tudo isso, traduzido e apostilado, enviei em PDF para cá,
Eles E esses mandaram para a documentos, Comune. esses documentos traduzidos, tu conseguiu traduzir aqui no Brasil? E eles Sim, eu indicaram a traduzi. pessoa para traduzir, para tradução? Não, Tu que não. teve que Isso foi ir tudo eu atrás. corri atrás. Tá. Isso, os meus eu fiz com uma pessoa lá de São Paulo. Porque eu até poderia ter feito com uma de Criciúma, mas demorava 25 dias para ela me entregar os documentos prontos. Então eu consegui fazer com uma empresa de São Paulo, enviei em PDF, depois eles me enviaram de novo, e aí eu mandei para cá. Foi mandado para a Comune, que é onde eles liberam as pessoas para trabalhar aqui. E aí Essa levou comune é o 3 meses. quê? A Essa Comune comune é o quê? é, a Comune é onde a gente pega um permesso de soggiorno, que é autorização para a gente trabalhar aqui na Itália. Aí a Comune avaliou os documentos e aí eu recebi o ok. Ó, Renata, tá tudo certo, tu pode embarcar. E aí Comprei veio frio na barriga, passagem. né? E aí veio frio na barriga, né? Agora é real. Agora é real, porque até então não era, né? Uhum. Mas E ainda a assim, língua? Tu língua. estudou aqui italiano Eu, antes es- de eu, embarcar? estu, Então, eu estudei por um mês com uma professora particular. Assim, ela deu alguns macetes, mas não da parte de saúde, Mari, sabe? Como pegar um trem, como pedir uma comida num restaurante, né? Como funcionava aqui, mas não na área da saúde, porque ela não era uma profissional de saúde, não sabia como é que era o processo aqui dentro. Uhum. Estudei por um mês, que não é suficiente. Não. Aí tive que ir até o consulado italiano em Curitiba para eles poder carimbar e autorizar o visto de trabalho. Aí a instituição também mandou uma carta para eles. Aí eu tive que ir até Curitiba para pegar esse visto de trabalho carimbado, que eles carimbaram para mim por 6 meses. Uhum. E aí, 3 dias depois, eu embarquei para a Itália. Então, eu embarquei no dia 29 de julho, cheguei aqui dia 31 e 3 de agosto eu já estava trabalhando. Hum. Mesmo com a dificuldade da língua. Assim, Ô, primeiros Renata, eu quero só um pouquinho, diz, Renata. A tua imagem está diz, tremendo um pouquinho. É o sinal da internet. tá, deixa eu A parar gente consegue parar um pouquinho a câmera aqui, para. vai. Assim Olha pega bem se teu rosto. Vê. melhorou. 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 Ok, Assim tá melhor. E aí tu embarcou e diz. no terceiro dia eu já estava trabalhando quando chegou lá. No terceiro dia já estávamos trabalhando, porque eu vim com um grupo de 12. Na verdade, foi selecionado 12 pessoas aqui, né? 12 profissionais da área de saúde aqui para mim hospedar. Veio Uhum. 6 no primeiro momento, que foi o que eles avaliaram os documentos e deram o ok. E os outros ficaram para um segundo momento. Chegaram aqui, se eu não me engano, final de setembro e início de outubro. Então a gente veio em 12 brasileiros para trabalhar nessa Ospedale, Fatebenza e Fratelli, que é onde eu trabalho atualmente. E aí quando tu chegou aí, tu foi morar aonde? Então, quando a gente saiu do Brasil, a Ospedale deu uma casa para a gente ficar dentro mesmo aqui do hospital. Então, atualmente, eu moro aqui nessa república, né? Uhum. Só quem trabalha aqui é que mora aqui. Então, quando a gente chegou, a gente tinha mais pessoas de outros países aqui. Hoje a gente tá só brasileiro e, se eu não me engano, eu não sei se ela é romena, não sei de onde é que ela é. Se eu te falar agora a cidade, eu posso estar mentindo. Então, eu não lembro, mas a gente tem uma outra estrangeira de outro país aqui junto com a gente. Uhum. E aí entrar dentro do hospital e começar a trabalhar com a outra língua. Em Tu tem alguém que te acompanha? Mari, então, a gente ficou junto com os outros enfermeiros italianos. Bem difícil, Mari, assim, ó. A parte Eu imagino. assistencial
A parte assistencial para a gente não foi difícil, sabe? Passar uma sonda, fazer um curativo, coleta de sangue, não foi difícil. Mas a parte da língua e da escrita, o primeiro mês a gente não fez evolução. E nem passagem de plantão, que é que eles falam que é a passagem da consenha, que é a passagem do plantão quando troca o turno. Uhum. Depois, no segundo mês, a gente se virou. O hospital trouxe um professor para a gente teve aulas com esse professor, porque aqui ainda era férias, porque é verão, a escola aqui começa só em setembro. Em outubro a gente começou a escola, então hoje eu frequento uma escola de italiano, que é comandada pelo governo italiano, é uma escola pública, onde a gente estuda 2 vezes por semana, a gente frequenta as aulas, então agora está começando a ficar mais claro, assim, mais fácil, vamos se dizer. Mas ainda assim a gente ainda tem muita dificuldade na língua. Mas Isso a que gente tem muita ajuda, assim, tu dos enfermeiros. estás aí, foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 janeiro, meses. fevereiro. 7, vai fazer 8 meses que tu estás aí 8 já. meses. Com a língua e ainda 8. sente um pouco de dificuldade. Ainda assim, a gente tem muita dificuldade. É como se dissesse que a gente estava iniciando a primeira série. E, Praticamente isso. os medicamentos, na hora Todos iguais do Brasil. Não, mas eu digo Então, o nome, porque às vezes a pessoa vai lá e fala, me dá um Plasil. Aí eles falam o nome genérico, eles falam o nome comercial, porque tem países que eles falam o nome comercial, e aí é mais difícil, porque é uma coisa que está acostumado com o nome genérico, né? Aqui é um pouquinho difícil, porque a gente trabalha com um carrinho, a gente fala que é a Lamborghini, a Ferrari, é um carrinho onde ela tem vários compartimentos, onde ficam as medicações, via oral, intramuscular, fluidoterapia, tudo que a gente precisa está dentro desse carro. No Brasil, a gente levava nas bandejas, eu ainda não sei se é assim no hospital, mas aqui a gente sai com esse carrinho, que tem tudo dentro. E a parte das medicações é pelo nome, não é pelo nome comercial, é princípio ativo. Então não muda muito. Enalapril, Ramipril, Omeprazol. Então, assim, claro que o primeiro mês, segundo mês, até se encontrar dentro daquele carrinho foi difícil, mas sempre com a ajuda de um enfermeiro italiano que estava ali disposto a ajudar a gente. Eles ficaram por quanto tempo do teu lado? Eles ficaram por basicamente 1 mês e meio, 2 meses próximo. E depois, claro, na hora da escrita, a gente botava no Google Tradutor para poder fazer a evolução do paciente. Conversar com o paciente era difícil, mas dava um bom giorno. Quando a gente vai dar a terapia oral, a gente fala pastilha ou terapia oral, eles entendem, porque aqui o nosso público é um público muito idoso, sabe? Não tem muitas pessoas jovens, 80, 90, então eles são mais carinhosos até. O que a gente estranha bastante. Outra coisa que eu ia te perguntar era se tem muitos brasileiros que trabalham aí nesse hospital contigo. Aqui tem o grupo que veio comigo. Só essas 6 pessoas. Só essa. Na verdade, hoje a gente está em 11. 11 enfermeiros brasileiros. Isso, porque uma enfermeira no primeiro mês, no segundo mês ela foi embora, porque ela não aguentou. Saudade da família, a adaptação ela é difícil, não é para todo mundo. Então, assim, ela não aguentou e retornou para o Brasil. Hoje a gente está em 11 brasileiros. Claro, tem outros brasileiros que já trabalham aqui há mais tempo, né? Como o Tony, a Amanda, tem outros brasileiros, assim, mas é muito pouco. A maioria é italiano, romeno, e tem uma que veio muita comunidade gente de da Romênia. brasileiros aí, que um apoia o outro, fora o hospital.
Tem muitos brasileiros que moram Não aí onde tu temos. mora, em Veneza? Não? Não conheço, Mari. Não? Porque Veneza, ela Deixa eu ver. não. E tem muita vaga ainda, vagas para enfermeiro na Itália? Então, então, na Itália e toda a Europa diz que tem um déficit bem baixo assim de enfermeiros, né? Mas a oportunidade que a gente teve de o governo abrir, né? E a gente poder vir só com visto de trabalho e depois fazer toda a parte burocrática daqui, hoje não tem mais, porque foi um período, um curto tempo, e até porque a gente tem até dezembro de 2023 para poder fazer a validação do diploma, que também não é uma fase muito fácil. Por exemplo, o meu permesso, agora semana que vem que eu vou pegar, 7 meses. Eu dei entrada no permesso e agora é que eles vão liberar pra gente. Também não sei se eles vão liberar para 1 ano, para 2 anos, aí eu não sei te dizer. Semana que vem é que eu vou saber. E Aí mesmo de tempo em depois que tempo, mesmo depois que diz, tu validar o diploma, que passar todo esse processo, tu tem um período para ficar aí. Então, se eu quero ir para a Itália e ficar morando lá por 20, 30 anos e trabalhando como enfermeiro, eu ou não, dá, posso, ou tu tem um período, tu podes ficar trabalhando não, como enfermeiro por 2 anos, por 3 anos? não. Depois do processo agora do permesso, né? Em abril, eu ainda preciso de um documento do Brasil, lá do consulado, que eu acabei não trazendo, que eu vou precisar para o Revalida, que é a declaração de valores. Em agosto, eu vou dar entrada na validação, que eu vou juntar os documentos e vou mandar para Roma. Por quê, Mari? Porque a validação não é só mandar os documentos. Tu faz uma prova prática e uma prova teórica da parte da enfermagem e mais uma prova cultural daqui da Itália. Que eles perguntam algumas coisas da Itália. Então, assim, corre o risco de eu chegar lá, enviar os documentos e não ser aceita para trabalhar. E eu vou ter que voltar para o Brasil. Por isso que a gente tem que estudar muito aqui, sabe? Nada é fácil, tudo exige estudo, né? Não, tudo Então, tu tem que estar é sempre 3 preparado. meses, exatamente. Então aqui a gente escuta muita música italiana, televisão, a gente frequenta as aulas, a gente estuda em casa e mesmo assim, Mari, ainda não é fácil. Mas também não é difícil, se a gente ter força de Não é vontade, impossível. dedicação, Porque se um não é conseguiu, não é impossível. impossível. Então, já Não, tens aí 11 pessoas morando contigo. E no início, até mesmo a gente trabalhando aqui no Brasil, quando eu comecei a trabalhar, não era fácil. Foi difícil, tudo era não, novidade. E às vezes tinha competição entre profissionais da mesma classe. Então, assim, é difícil em todos sim, os momentos, né? E também eu acredito que é morar fora, até tu pegar ali os costumes daquele país, a língua, é um processo difícil, mas não é impossível. E o que que tem de bom? Como impossível é que é a não. qualidade de vida e como é que é a questão de salário para enfermeiro, recebe por hora, como é que é? Então, a parte salarial, ela varia, né? De um lugar para o outro. Mas a média para enfermeiros aqui fica entre 1.800 a 2.000 euros. Todos os domingos são festivos aqui, então se tu cair numa escala de plantão domingo, tu recebe adicional noturno, hora extras, tu faz um plantão extra. A gente pode fazer 12 horas extras mês, Isso. né? E Por são causa que plantão de tem 12 a... horas? Não, também muda. Então, aqui funciona assim. Por exemplo, na segunda-feira eu trabalho de manhã, Das 7 a das 1. 15 para das 15 para 7 a 1 hora. Certo. Na terça-feira eu trabalho à tarde. Então eu trabalho da 1 às 9 da noite. E na quarta-feira eu trabalho à noite. Então eu pego das 9 às 7 da manhã. E isso é Aí para eu saio todos os a gente enfermeiros? para todos. Aí eu saio do esmonto da noite
e no outro dia eu ainda folgo, para depois iniciar o trabalho de novo. E aí o enfermeiro consegue ter dois empregos ou não? Não, aqui a lei não permite que tu trabalhe em 2 empregos de enfermeiro. Aqui é diferente. Por exemplo, quando chega o inverno, a gente sai de férias, 15 dias, porque é muito frio. Quando chega o verão, tu também recebe essa férias que eles falam, do verão, 15 dias, que tu escolhes. Tu quer pegar uma semana em março, a outra semana no mês de abril, ou se tu quiser pegar tudo junto, é assim que funciona aqui, é diferente do Brasil. E também tem alguns procedimentos que é diferente. Por exemplo, se um paciente no Brasil chega confuso, agitado, a gente fazia contenção, né? Até para nossa segurança. Aqui, se eu conter um paciente, eu vou presa. São Até as grades costumes, da hábitos cama. diferentes. As grades da cama, que é para proteção do paciente, tem que ter uma autorização. Ou o médico assina, ou o paciente mesmo assina, ou um familiar assina. Sem isso, eu não posso levantar as grades da cama, senão vou presa. Então, assim, é um pouco diferente, assim, eu não conheço todas as leis, mas essa me chamou muita atenção, da contenção do paciente, que é diferente. Deixa eu ver se eu tenho mais. E é bom trabalhar aí na Itália? É maravilhoso trabalhar na Itália, pela carga horária, pelo salário. A gente foi muito bem recebido pelas pessoas, enfermeiros, operadores, que aqui também é diferente, que a gente não dá banho de leito, a gente não alimenta paciente, nada de higiene a gente faz. Aqui eles têm o operador, que é os profissionais que fazem um curso para trabalhar nessa parte. Então a gente não faz. O enfermeiro ele só faz a parte assistencial e a parte burocrática. Medicação via oral, intramuscular, fluidoterapia, essas coisas assim. Do mais, é maravilhoso, assim. A cidade de Veneza é Esse que tu linda. falou, como é que é o nome desse profissional que tu falou? O Tony? Não, essa Tony. outra que faz a higiene. Os, os Operadores, é operadores? o técnico de enfermagem aqui no Brasil? Só que eles Aqui não no Brasil, o técnico fazem. medica, né? Aí, no caso da Itália, Aqui não não. medica. Não, São pessoas que não faz. cuidam especificamente da higiene do paciente, é isso? Exatamente. Exatamente Então, isso. e tu, que sugestão tu dá para quem quer ir para a Itália para trabalhar como enfermeiro? Porque tu já Sugestão. passou por todo o Primeiro, processo, então tu já sentiu na pele, né? assim, a oportunidade que a gente teve, eu falo a gente porque os outros enfermeiros que estão aqui comigo, né? A gente teve um bônus, um achado Um de plus. Deus, um plus, uma moeda ouro, que foi o governo abrir e a gente cair nesse grupo e a gente enviar o nosso currículo e dentre de sei lá quantos currículos foram enviados, o nosso ser selecionado. E para agora, assim, ó, para qualquer lugar do país é falar a língua, né, Mari? Porque é muito difícil. Não é impossível, tá? Impossível não é, mas também não é fácil. Ainda assim, ó, tá aquele grupo todo de enfermeiros na hora da passagem do plantão e mais os operadores que participam. Tu falar de cada um paciente, o que aconteceu, o que ocorreu, o que tem para fazer, o que ficou para trás. E tu tem dificuldade, tu sabe, mas tu entende, mas tu não consegue falar, é difícil, tá? É bem difícil, mas não é. Travou, Renata. Conseguir, assim, meu Deus, é muito Travou. difícil essa língua. Ô, Não Renata, só um sei, eu pouquinho. escuto.
Renata, Diz. tenta focar de novo ali o teu celular. Tá, A internet tá travou. paradinho. Tá. Sobe abaixa um pouquinho mais para aparecer mais o teu rosto. Aí é Aqui, melhor porque o pessoal tá consegue ver os bom? teus lábios, é. Tá Tá ótimo. bom. Então, assim, ó, Mari, tu tá escutando uma passagem de plantão que tu não tá entendendo, nossa, é muito ruim. Então, isso dá um gás, dá uma força. Não, eu tenho que estudar. Se eles conseguem, eu também consigo. Não é difícil, mas também não é fácil. Para quem tem dupla cidadania europeia, estudem. É obviamente que não vai ser igual tu estuda no Brasil quando tu chega aqui. Aqui na Itália, principalmente, tem os dialetos, que é fora a língua italiana, eles falam nos dialetos. Graças a Deus aqui eles são bem compreensivos e só os pacientes que são venezianos que falam em dialeto, mas estudar a língua. Aí estudar a língua, saber que tu vai vir para uma cultura diferente. No Brasil, eu penso que a gente tinha mais autonomia como enfermeiro, que a gente fazia algumas coisas que não precisava falar com o médico, por exemplo. E aqui também tem outra dificuldade que eu ainda encontro, assim, a gente tem que passar a passagem de plantão pros médicos. Então a gente começa a trabalhar 9 horas da manhã, a gente para e a gente conversa com os médicos. Esse paciente sentiu isso, esse paciente está com aquilo. E aí o médico vai dando as coordenadas e vai escrevendo o que fazer, sabe? Que E também... quantos leitos na clínica que tu trabalha? Na minha é 41. E cada enfermeiro fica com assume quantos pacientes? A gente aqui é diferente do Brasil. A gente trabalha em 3 enfermeiros no meu andar, né? Que a gente fala, eu trabalho no primo piano, que aqui é diferente, né? A gente fala o andar e o nome. Aqui é piano terra, que é o primeiro andar, o primo piano, o segundo piano, o terceiro piano, o quarto piano. É assim que a gente fala. Depende da escala, mas no meu piano, que como é 41 pacientes, geralmente a gente fica em 2 enfermeiros. 2, 3. Porque daí dois assumem a parte de terapias e o outro assume a parte de curativo, que aqui não se chama curativo, aqui é medicação, que também é outra coisa que deixa a gente super confusa. Às vezes tu vai falar alguma coisa, tu fala medicação, daí eles não, a terapia oral, porque a medicação é o curativo aqui, então tem isso também. E por exemplo, a injeção, a gente fala puntura aqui, também era diferente pra gente. Mas o resto, a técnica é tudo igual. Passagem de sonda, fluidoterapia, coleta de sangue, é Então, o tudo igual. negócio Nada muda. é estudar a língua. Estudar a língua. E Estudar a também língua, saber vai ter que que tu vem para outro dar tempo país. vai ter que dar tempo ao tempo para se acostumar com a cultura, né? Isso é lógico, se a gente Exatamente, que se é criou num diferente país com também. uma É, cultura, né? Vai ter que se adaptar à exa, cultura e exa, estudar muito a língua. é, comida um pouco diferente, né? Mas é uma experiência única, assim, ó. Queria que o governo abrisse para mais tempo, para mais pessoas poder vir e sentir, assim, como é diferente, e não dizendo que o Brasil é ruim. Imagina, o nosso país é maravilhoso, né, Mari? Não tem, sem dúvida nenhuma. Mas, como é que eu vou te falar? Sair do meu país para trabalhar na minha área é uma coisa que estava muito longe, assim, ó, da minha expectativa. E cair, assim, no meu colo, assim, eu só tenho, assim, a agradecer, assim. E dizer para as pessoas, assim, se tem força de vontade, se tem dupla cidadania europeia, ou aqui na Itália, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, em outro país, tem que ter. Todos tinham que ter essa experiência, porque é uma Eu também experiência, assim, acredito. única. Ela é maravilhosa. Tu tá Eu sempre aqui, falo que quando. Pode falar, pode concluir teu pensamento. trabalha, trabalhando na tua área, aprendendo uma outra língua.
que no Brasil a gente não tem esse tempo, né? Porque tudo na vida do brasileiro é correndo, ainda mais na área de saúde, né? Que todo mundo sempre trabalha em 1, 2, 3 empregos, ou trabalha e estuda, ou faz o mestrado. A gente está sempre buscando, né? E aqui a gente também busca, obviamente. Mas aqui tu tá aprendendo uma outra língua. Por exemplo, eu vou sair daqui falando italiano e português, 2 línguas, né? E viagem, passeio. Agora, por exemplo, eu cheguei hoje de Torino porque eu tô de férias, olha, de férias. Coisa boa. E eu fui visitar um Renata original, travou. com múmias. Onde eu Renata parei? travou, tu podes repetir? Então, eu tô dizendo que hoje eu vim de férias de Torino, que eu conheci o Museu Egípcio, com múmia, com peças do Egito. Eu acho que, se eu não me engano, é o 2º ou 3º maior museu do Egito, lá em Torino. É maravilhoso, Mari, assim, ó. É uma aprendizagem que e uma satisfação, e tu olhar aquelas peças, e é maravilhoso, assim. Maravilhoso. Aconselho todo mundo assim que pudesse estar aqui, que tem dupla cidadania, que tem vontade de vir. Claro que é diferente, a cultura é diferente, tudo diferente, mas todo mundo deveria ter essa experiência, assim. Sobrevive, consegue sobreviver. Sobrevive. Exatamente Assim, isso. eu sempre comento, né, que quando eu me formei há 20 anos Não, atrás, 21 anos atrás, já nem é, lembro mais, ou a gente era enfermeiro de posto de saúde ou era enfermeiro hospitalar. Só que exatamente. o mercado ele foi mudando e hoje o enfermeiro ele pode trabalhar em várias áreas, pode empreender, pode estar tendo uma carreira internacional, trabalhar em outros países, né? Tu pode, como se tu tem cidadania alemã, trabalhar Exatamente. na Inglaterra, pode trabalhar na Itália, em vários países, ter conhecer outras culturas, então é outras oportunidades que se abrem. Eu acho que o enfermeiro tem que aproveitar muito isso e valorizar isso, Exatamente. né? Porque hoje existe uma demanda muito grande de enfermeiros, né? Essa falta de enfermeiros mundo afora. Exatamente. E quem souber Exatamente. aproveitar essas oportunidades vai poder viajar muito, conhecer outras línguas, outras Muito. culturas, e eu acho que só Exatamente. acrescenta. Só acrescenta. Exatamente. Verdade. A Renata, Mas eu para tô quem não muito feliz. sabe, né? A Renata foi minha aluna. Fui professora da Renata e quando eu soube que ela estava na Itália, eu disse, preciso fazer uma live com essa guria para ela contar o passo a passo, né? Temos outros alunos que querem ir para a Itália, querem trabalhar aí. Então, por isso que a gente trouxe, né? Te trouxe aqui nessa live para que tu possa inspirar outras pessoas também, que esse é o objetivo do Enfermais, né? Trazer inspiração para as pessoas. E tu, com certeza, vai contribuir também para isso. Que bom. Obrigado, Mari. Só tenho a O pessoal que está agradecer. aí quer fazer alguma pergunta? Vamos ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Vamos ver. Como se faz se um paciente se agita? Contém apenas com medicamentos? Terrimar está perguntando. Quando o paciente se agita, a gente tem um médico de guarda, que a gente fala aqui, que é o médico de plantão. A gente chama ele avalia e ele que vai dizer se tu vai medicar via oral, se tu vai fazer uma intramuscular. Então é Depende do que o através da médico medicação. prescrever. Medicação, sim. Medicação. O Sérgio está mandando aqui que está com saudades. Ai, Sérgio também. Matheus. A minha mãe Vamos ver quem mais incomoda ele no aqui. posto. Deixa eu ver quem mais. Se tem mais alguma pergunta. Amiga, você é demais. A Rosinete está mandando aqui, a Rosinete Pescador. E se for Um casado com um abraço. italiano, pode? A Juliana Posso. Thaís está Ah, perguntando. então, se eu casar com um italiano, eu posso continuar trabalhando. Mais uma coisa que eu não falei, Mari. Tu me perguntou e eu acabei até não te respondendo. Daqui 5 anos, se eu continuar aqui, obviamente, se eu conseguir a revalidação do diploma, com 5 anos, eu peço a minha residência. Na verdade,
Aí eu fico faço a residência italiana. E aí eu posso trabalhar onde eu quiser na Europa. Ah, que legal. E Então, aquela é, pergunta que eu te fiz lá no início, que se a pessoa do tem um prazo para ela ficar tempo, de 2 anos, 5 anos, mas se ela casar com um italiano, ou se ela fizer a cidadania, ela consegue ficar. ela consegue ficar. E eu, como não sou casada, e se eu ficar aqui por 5 anos, eu posso requerer agora me fugiu o nome a minha residência. Sua residência. Eu fico, isso, com 5 anos eu já posso pedir a residência. E aí não preciso ser casada e posso trabalhar onde eu quiser, porque daí eu vou ter a residência europeia, no caso, né? Uhum. Ah, que ótimo. Hum. Então tá, Renata, quero Ah, eu tô muito te vendo a agradecer. Marli. Marli, tá aí? Marli, Renata, eu quero muito te agradecer. saudade! Eu agradeço Renata, eu quero também, é muito um te prazer agradecer. sempre. Foi um prazer falar contigo, tá? O Enfermagem está aqui disponível para que precisar, tá? Se precisar, se a gente precisar também de ti, nós também vamos te chamar. Se mais alguém tiver dúvida e precisar desse bate-papo esclarecedor, a gente quer te chamar também. E eu gostaria de saber se tu autoriza a Ok. gente colocar aqui no YouTube para que outras pessoas possam assistir depois, caso não tenha interesse. Pode pôr, Mari, sem problema nenhum. Eu que agradeço, é um prazer, saudade estar olhando aí para ti, professora, coordenadora. Um abraço, tudo de bom. É um prazer imenso, imenso, assim, ó. Se precisar é só chamar. Eu chamo sim. Obrigada. Um beijo, querida. Um beijo, tchau, um Tchau, abraço, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. tchau. Tchau.